32 hoje, parabéns para mim. 32 hoje para fazer, né? Nós temos de casado, esse ano vamos fazer 33 anos. E entre casado e que ele me enrolou, 6 anos, 39, irmãos. Né? Então, eu enrolei. É assim que funciona. Você conhece o seu Oswaldo, né? Você acha que eu enrolei? E na hora que estava falando assim, o que você vai dizer nas últimas 3 horas, eu diria para ele o seguinte: eu vou trocar a senha do meu cartão, não vou deixar o seguro com você, sabe por quê? Olha a maldade. Eu vou contar no decorrer. Se ele puxar para o pai dele, a minha sogra, quando morreu, o meu sogro já estava paquerando a irmã do couro. Fica esperta você que canta no couro. Fica de olho, irmão. Porque depois de 6 meses ele já tinha casado. Então, né, nessas últimas 3 horas, irmão Riva, eu não ia falar mais nada, não sei isso. Trocar minha senha e usar meu FGTS. Não pode, né? Olha que maldade, tá vendo? Não pode. Pode ser assim. Mas vamos lá. Nós sabemos que Deus, antes de falar com os irmãos, falou conosco, porque primeiro trata aqui, para depois passar para vocês. E de verdade tem coisas que são óbvias, mas a gente meio que fica ruminando na hora que Deus fala conosco, porque você não quer aceitar, né? Você não quer admitir. E isso acontece com todos nós, tá? Não fique tranquilos que conosco, com 33 anos, também acontece. E muito. A gente vai gastar mais ou menos umas 2 horas para fazer toda essa leitura, mais 1h30 para ministrar aquilo que nós vamos fazer. E se eu olhar alguém olhando o relógio, eu acrescento mais 20 minutos de cada. Como é só um casal, é uma só carne. Tudo bem com vocês? O que é uma aliança? Quando a gente coloca uma aliança no dedo. Alguém de vocês pode me falar onde é que tem uma emenda na aliança? Não acha, né? Nem a pessoa que acaba de fazer a aliança, ela não acha mais a emenda. Esse é o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre o teu casamento. Essa é a aliança. Essa aliança não pode ser rompida, não pode ser quebrada. E às vezes, por ela ser uma mulher, dizem que é o vaso mais frágil, mas você viu que ela é a lei, né? Não tem nada de frágil aqui, não. Né? Eu tenho que respeitá-la, e às vezes eu desrespeito. Quando eu desrespeito a minha mulher, o inimigo começa a fluir dentro da minha vida, não é da vida dela, é da minha vida, como sacerdote da casa. Porque a unção de Deus desce sobre a vida do sacerdote e abençoa o lar através da mulher. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de visão sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida, como sacerdote da casa. Quando Deus criou o homem, a sua semelhança, e deu tudo para ele por nome lá, colocou, fez aquela coisa bonita, tal, depois ele foi dormir. Aí nasceu a mulher. Né? Mas, né? Bom, mas essa parte a gente vai pular. Então dizem que o homem é o cabeça da igreja. Aliás, a cabeça de casa, né? Da casa. Como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da casa. Lógico, quem manda é nós. É isso? Sim ou não? Não. Olha, tem sim, tem não. Hein? Pega as plaquinhas. Pega as plaquinhas. Mas, amados, eu quero falar um negócio para vocês, só passar uma informação que ainda não tem nesse texto aqui. O homem foi formado, logo em seguida foi a mulher. Então, foi questão de horários. Não é questão de muitos anos quem manda aqui sou eu. Não, não. É horários. Aqui é uma coisa só. Deus não vê o pastor Wagner, ele vê o pastor Wagner e o pastor André como uma. Então, não existe eu mando, aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda é nós. É um só. Tudo nosso. Conta pagada é nossa. Meu celular não pode ter senha. Para minha esposa não poder deixar. Pô, dá para você usar o meu celular? Mas qual que é a senha? Não. Bem, essa é a minha parte. Mas eu vou chegar onde você quer chegar. Então não pode ter. Porque se tiver, alguma coisa está errada. Então a aliança, ela foi feita para 2 pessoas se complementarem no relacionamento. Os parceiros de aliança se dedicam ao relacionamento numa certificação da sua comunidade, continuidade, andando e sempre em uma só carne. Quem tem aliança, levanta a mão.
Todos têm aliança aí? Todos. Quem não tiver, eu sei um lugar que vende aliança baratinho, aproveita. Aqui, ó. Ai, tem quem vende aqui? Tem quem vende aliança aqui dentro? Aleluia, tá aqui. Irmão, depois eu me passo o cartão que eu já vou fazer propaganda e nós vemos aquela parada aí. Então, olha, ó, já tem quem vende aliança e tem já comprador de aliança. Então, não. Depois no final você já vê como é que faz aí os negócios, né? Entrem em acordo, né? Então, o casamento não pode ter segredo. Um casamento tem que ser sem segredo. Está ali em Gênesis, deixa eu ler aqui. Gênesis 2, lá no versículo 24, diz, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apagar-se-á, ou seja, morar já juntos, e serão ambos uma só carne. Quando eu faço esse juramento, é para sempre. Depois a Andréia, se quiser dar o testemunho de uma amiga que ela teve, depois que casou, aconteceu algo muito difícil na vida daquele cara, e aquele cara, eu vou falar, eu acho que não sei se acha que você deve conhecer, como que é o nome dela? Não sei qual. Daquela menina lá que passou mal, lá caiu, bateu a cabeça, ficou anos e anos. Suelen, acho que vocês conhecem, alguns conhecem. Então, isso é honrar uma aliança de casamento, gente. Não é igual o meu pai. Ele era viúvo, mas ele podia ter esperado um pouco, né, irmã? A minha mãe nem virou no caixão, ele já estava... mais que a irmã do couro. A irmã do couro. Então, a aliança, ela não pode ter essa emenda. Casamento é prioridade de Deus, porque gera família. Deus fez o homem, mas fez a mulher. E depois eles tiveram filhos. Então essa é a prioridade de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então não pode ter emendas. Casamento sem segredos. Eu começo dizendo esse ditado: o amor é cego, é o que a gente ouve. Isso é mentira. O amor não é cego, irmãos, coisa nenhuma. O amor, ele exige clareza e verdade. Acreditem em vocês se quiserem. Eu conheço esposas que não sabem quanto o seu esposo ganha, não viram nunca o olerite do homem. Ele trabalha na empresa não sei quantos anos, não sabe quanto ele ganha, nunca viram o olerite, não sabe como que ele gasta o dinheiro. Ele vai lá e dá uma parte do dinheiro e fala para ela, ó, faz isso daqui com essa parte do dinheiro. Aqui nessa igreja, não, eu sei que vocês não fazem isso, é só lá na Torre Forte que acontece isso. Nós devemos ter plena confiança no nosso cônjuge. E a melhor maneira de vivermos essa confiança é compartilhando os nossos dados, os nossos medos, os nossos desejos. E quando isso ocorre, ambos são pessoas que ajudarão um ao outro. Você pede ajuda para quem? Para o amigo? Para a amiga? Errado. De fato, nós temos que ter alguém, irmãos, fora do casamento, e alguém que seja referência para nos ajudarmos, principalmente quando a gente começa o nosso relacionamento. Né? Se você tem que pegar uma irmã que você vê que é idônea, que está casada há muito tempo, e você precisa compartilhar com ela os seus medos, as suas dúvidas. E muitas vezes nós não compartilhamos isso com as nossas próprias mães, por quê? A mãe, ela vai sempre olhar para a filha como filha. E a tendência da mãe, daí você vai falar, não. Eu também vou falar, eu não, mas no fundo é. A tendência da mãe é o quê? Ir para o lado de quem? A filha. Mesmo que ela diga, não, o seu esposo não está certo, filha, você não está certa. Na hora que for juntar todo mundo, ela fala, mas a minha filha eu conheço. Então nós precisamos de alguém confiável para pedir orientação. Nós precisamos saber que existem pessoas que já passaram por muitas coisas que a gente ainda está começando a passar. E isso proporciona o quê? Um casamento seguro, porque você começa a entender o que está acontecendo com você. E através da experiência de outras pessoas, você não comete os mesmos erros. Né? O que a gente faz? Quando você tem um chefe que é ruim, você está galgando uma chefia, um cargo de chefia, o que a gente fala? Eu estou vendo tudo que esse cara faz e eu vou fazer tudo que ele... Eu não vou fazer nada do que ele faz, porque eu quero ser diferente. E é assim no casamento. Nós vemos casamentos hoje em dia se desfazerem com um mês, com uma semana, com um ano.
Então nós temos que fazer o quê? Pegar esses exemplos e usar a nosso favor. Irmãos, não tem mãe perfeito. Se você ouvir alguém falar assim para você: ai, amada, meu casamento é perfeito, querida, não tem nada, já sabe, mentiu. Mentiu. Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos e nós somos pessoas diferentes. Embora eu conviva com o Wagner há 33 anos, a gente tem algumas coisas, nós pensamos, divergimos. Mas o que é um casamento debaixo da luz de Cristo? É um casamento onde, mesmo com todas as divergências, você procura ser uma pessoa melhor e leva esse relacionamento à frente, conforme a vontade de Deus, não é empurrando com a barriga. Ah, eu vou ficar casada, porque se eu separar, o povo vai falar, eu não quero. Não. É um casamento à luz da palavra. Qual é a questão do segredo? Enquanto a gente está noivo ou está namorando, é a oportunidade que a gente tem de falar tudo. Mas o que acontece quando a gente namora e fica noivo? Parece que a gente fica meio, assim, anestesiado. E você pensa, talvez se eu disser para ele, por exemplo, nós estamos todos aqui em pessoas que são casadas, se eu disser para ele que eu já me relacionei sexualmente falando com outro parceiro, talvez ele não me queira mais. E aí você leva o namoro e o noivado com uma mentira. O que acontece? Quando casa, um belo dia, porque a mentira, irmãos, ela não consegue ser mantida por uma vida toda. Uma hora ela aparece. O que acontece? Lá na frente ele descobre. Ele vai confiar em você? Você vai confiar nele? Então são coisas e atitudes que nós devemos tomar enquanto nós estamos namorando e somos noivos. E eu os encorajo hoje a pedir orientação de Deus. E se houver no matrimônio de vocês algum segredo, peça que o Senhor os oriente da maneira correta que você vai procurar o seu cônjuge. E que ele tenha ouvidos abertos espirituais para poder entender e perdoar. Mais para frente nós vamos falar a respeito de perdão. Porque nós fazemos um voto para a vida inteira. E a mentira não dura uma vida inteira. A minha mãe, ela sempre diz isso, desde que eu me entendo por gente. Andréia, passa com a verdade. Passa com a verdade, porque com a verdade nós passamos momentos difíceis, irmãos. Quem passa com a verdade não passa só na bonança. Mas quando você diz a verdade, o Espírito Santo do Senhor os acompanha. E por pior que seja a situação em torno dessa verdade, o Senhor nos traz a luz e resolve, e ameniza e acaba com o problema. Passem com a verdade. A verdade é imbatível. Aliás, o pai da mentira, nós sabemos quem é, Satanás. E existe dentro do relacionamento tal de papéis, né? Aquilo que eu faço e aquilo que ela faz, né? Desde quando o mundo é mundo, já existiu. Não sei se vocês se lembram de uma mulher chamada Eva, né? Ela já tinha seus papéis lá, mas o marido também já tinha o papel dele, que era o líder, né? Como eu disse, ele nasceu primeiro e isso outorga ele ser líder. Isso por isso que todo mundo fala, o homem é o cabeça, por ter nascido primeiro, somente por isso. Porque a mulher é o que mais se envolve dentro da vida de um homem e consegue tirar ele de locais que você nem imagina. Não era para a gente lavar a louça, irmãs. A culpada foi a Eva, mas a gente vai encontrar com ela. E vamos acertar essas contas aí. Enquanto isso eu troco ideia com o Adão, que eu não deu umas pisadas feias. Mas o Adão devia estar fazendo o quê? Eu vou falar para vocês. Jogando bola. Não, ele está no Facebook. Porque a hora que a Eva distanciou um pouquinho, foi trocar ideia com a coleguinha dela lá, né? Aí estava lá, o Adão lá, né? Batendo uma bola, jogando lá no Ajax. Mas... certeza. E aí não é o caso dele, viu, gente? Aí aconteceu o que aconteceu. Mas o homem, ele é o líder. E a esposa, ela é apoiadora. Eu costumo dizer que o homem é igual a uma parabólica, né? Ele capta tudo. Então ele é rápido. Só que a mulher é digital. Ela já foi e voltou e a gente nem percebeu.
Já viram isso aí, não? Por quê? Porque da sensibilidade que Deus deu, o dom. A mulher enxerga coisas que o homem não enxerga. E a gente tem que ser sincero em dizer. Se não fosse por elas, a gente dança. Mas vamos combinar, irmãs? Tem mulher que quer ser mais homem do que o homem da casa. Eu falo para vocês porque eu já fui assim. Já fui, né, bem? Mas Jesus me transformou, viu, irmãos? Ó, tem jeito para sua causa. Aleluia! Por quê? No começo de casado, o Wagner achava que as contas se pagavam, eram autopagáveis. Ele achava que a conta de luz chegava lá do telefone e pagava. Quando acontecia alguma coisa que eu fazia, tomava frente, claro. Ele não sabia fazer as coisas, eu pensava assim, não, é muito lerdo, não sabe fazer as coisas não, deixa eu resolver isso daqui. Você pensava isso de mim? Eu pensava, mas eu já te pedi perdão. Vou tirar a primeira vez. Só que, irmãs, o que acontece quando a gente toma o lugar do nosso esposo, no sentido de ele ter que liderar a casa? Nós ficamos o quê? Sobrecarregadas, porque a gente pega o papel dele, mas ele não pega o nosso. Ele fica ali, limitadinho. Certo? E aí, a gente vai ficando o quê? Louca e estressada. Ah, não, é só comigo, né, irmãos? Vocês não, vocês são tudo princesa de Jesus. O que acontece? Desgasta o casamento. Obviamente. Então, assim, ok, mas tem homem que é mole, né? Tem homem que não cumpre o papel dele também, né? Vamos combinar. Aí a gente tem que dar uma... É o caso daqui, é o pessoal lá da Torre Forte, isso. Mas a nossa função é apoiar o nosso esposo. Então, se ele não está conseguindo dar conta dos papéis dele, eu, como apoiadora, tenho que falar, meu bem, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? Você está sendo negligente nesse ponto, você tem que conversar. Porque se você não consegue conversar com o seu cônjuge, então deixa quieto. Então está ruim mesmo. O homem ele tem que ter a sensibilidade de ouvir. Que não é todo homem que ouve a mulher falar. Você não ouvia. Por isso que eu tenho esse testemunho, posso dizer. Irmãos, se vocês querem a gente com testemunho, hoje vocês acharam, é nóis. É nóis. Eu só não sou corintiano. Não, então, graças a Deus. É isso, Deus abençoou na minha vida. É santista roxa. Irmãos, então, a minha idade tem que ser santista mesmo. Eu faço por uma das velhinhas. Não vai não pra ver. Assim. Então, essa sensibilidade, a gente temos que aprender. Porque ela não tem que ouvir a gente quando a gente fala, olha, você vai aonde? Não, eu estou indo lá fazer a unha, fazer o pé, fazer o cabelo. Mas vem cá, e o almoço? Ah, depois eu faço. Então, ela vai ter que ter a sensibilidade de ouvir. Não, eu queria que você fizesse o almoço, depois você vai lá e, né, eu até te ajudo no almoço. Aliás, nós vamos entrar nessa área de ajuda aí, viu? E aí, quando ela quer falar comigo, eu tenho também que ter essa sensibilidade de ouvir. Meu bem, olha, está acontecendo assim, assim, assim. Você é o homem da casa, você tem que resolver isso aí, ó. Tem que falar com o seu filho lá, você tem que falar ali, tem que ir lá, tem que fazer isso. É verdade. Você tem toda a razão. Me desculpe. Deixa comigo que essa bronca eu vou segurar. Tem que ser assim. Porque quando eu e ela não tinha esse relacionamento, ela chegava, você é louco! Não é? Essa mulher bebeu, deu cheirou meia, não sei, alguma coisa aconteceu. Porque chegar gritando desse jeito, me chamando de louco, você foi jogar bola, você tinha um ensaio do conjunto da igreja e não foi. Não, mas espera aí, ele jogava bola de segunda a segunda. Talvez era incompreensível, mas né? Mas o jogo era rapidinho, era das 7 às 8 da noite. Das 7 da manhã às 8 da noite. Então era um jogo que não atrapalhava ela. Não, qual essa parte boa? Então, nós como provedor de casa, nós temos que ter essa sensibilidade de ajudar, compartilhar, estar sempre junto em tudo que vocês fizeram aqui hoje. Esse papel que foi feito aqui, ó, foi coisa tremenda. Eu tenho que conseguir conquistar a minha esposa daquilo que é mais pesado para ela. Então eu falo, deixa que eu faço. Por exemplo, eu lavo roupa, eu lavo louça, eu lavo banheiro, eu lavo cozinha, eu lavo quintal. Ah, mas você não faz mais nada? Eu lavo muito mais coisas ainda. E se deixar, ainda dou um banho nela, mas é que ela não deixa. Ela sabe que é perigo. Ela sabe, olha, é dungeon. Para de falar isso. Ah, não pode? Ah, olha lá. Fala Deus. Então, gente, a gente tem que ser apoiador em todas as horas.
não só nessas horas dessa brincadeira que eu fiz agora, mas em todas as horas. Eu e ela e eu, juntos para sempre. A esposa tem que ser o quê? Administradora. Então também não adianta o nosso cônjuge trabalhar, fazer hora extra, juntar dinheiro e a gente sair, apesar que eu de verdade queria um cartão preto com aquelas letras prateadas. Eu queria. Por isso que eu pus o sim, quem gasta mais. Mas o que acontece? Muitas vezes, por falta de sabedoria, a gente acaba usando mal o dinheiro que entra dentro da nossa casa. Embora hoje é muito comum a esposa e o esposo trabalharem, né? Não é no tempo da minha mãe, das nossas mães, que o esposo trabalhava e ela ficava lá cuidando da casa, mas também ela se contentava lá com a comida que ele colocava, com o sapato, com a roupa. Hoje é diferente, nós somos independentes nesse sentido de poder trabalhar, de poder juntar o nosso dinheiro. Então nós temos que administrar o que o nosso esposo provém. Não adianta ele trazer e a gente espalhar. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque se isso acontece, racha o casamento. Nós conhecemos pessoas que se separaram por conta de dinheiro, infelizmente. Então a gente precisa ter essa sabedoria. Eu gosto sim de passar lá na loja de bolsa, comprar uma bolsa boa, um perfume bom, né? Mas tem dia que não dá. Não dá. Faz tempo, né, Brenda? Meu Deus, vamos orar. Mas a gente tem que aprender a conviver com o que nós temos. Porque às vezes a gente, irmãos, olha o absurdo que já aconteceu na nossa vida. Houve uma época da nossa vida que nosso rol de amigos, a maioria deles eram pessoas bem financeiramente. E nós, para acompanharmos os nossos amigos, fazíamos loucuras. Gastávamos o que não tínhamos, passávamos o cartão, porque na hora que você passa o cartão está tudo certo, mas um dia chega a conta. Chega, infelizmente, eu queria que não chegasse, mas chega. E aí quando chega, racha o casamento. Então, durante muitos anos nós vivemos essa mentira, porque nós queríamos estar no meio desses nossos amigos. Só que, na verdade, eles não eram os nossos amigos. Por que eles não eram nossos amigos? Eles são culpados? Não, eles não são culpados. Mas, de alguma forma, nós precisávamos estar no meio deles, no sentido dessa elite. E quando o nosso casamento estava à beira de terminar por vários motivos, e um desses motivos era isso, nenhum desses amigos nos estendeu a mão. Então nós precisamos tomar cuidado com quem nós nos envolvemos. Quem são os amigos que fazem parte do nosso relacionamento e o quanto esses amigos agregam nas nossas vidas. Porque se não agregar, irmãos, está separando. E se está separando, está fazendo mal. A gente precisa repensar. Nós temos que aprender a dizer não. Não posso. Não dá. Não, mas vamos só você não. Se ela não for, eu não vou. Como eu não vou ter condições de cobrir a minha e nem a dela, nós não vamos. Não, mas pode deixar que eu pago, irmão. Deus abençoe. Fica tranquilo. Sabe por quê? Porque depois, é o que aconteceu com a gente várias vezes. Não, vamos lá que eu pago, acerto com você. Beleza, então vamos. Aí, aquela rodada de pizza, aquela coisa toda. Então você fica meio... Será que eu peço mais um refri? Não, né? Será que eu pego mais uma água? Não, né? Porque você fica naquela, que eu não estou pagando, é ele que está pagando, então, cara, você quer pegar, você pega, não fica pedindo não, ele já começa a jogar na sua cara. Então a gente foi muito humilhado. Hoje nós aprendemos a dizer não. Dá para ir? Dá, vamos. Não, não dá. Então vai só você, não. Se não for nós dois, nós casamos juntos, vamos viver juntos. Mas se não dá para um, não dá para os dois. Então vamos aprender a dizer não. Mas não naquela bem, né? Tranquilo. Não dá, meu querido. Vai na bênção. Vou contar até um para você sair de perto de mim. Vai? Então, é desse jeito. Parem de presumir. Agora que os nossos maridos não ouçam. Nós, mulheres, temos um defeito. Achamos que os nossos maridos entendem o que nós presumimos. Espera aí, vai chegar na vez de vocês. Fiquem tranquilos.
Pedro. Eu não vou falar nada. Minha lindinha, parem com isso. Eles não são capazes de adivinhar porque tem apenas uma caixinha pensante. Eles só pensam dentro daquela caixinha. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Passa o dia, ele chega de noite, ele fala: oi, meu bem, tudo bem com você? Aí a gente está lá lavando a louça, você acha que está tudo bem? Sabe o que ele vai achar, irmãs? O quê? Que está tudo bem. Ele não vai conseguir raciocinar que você acha que está tudo bem, é que você não teve um dia muito bom. Não vai, porque a caixinha dele só permite ele pensar uma coisa. E aí, ele se esqueceu que pela manhã ele foi um ogro. Antes de sair para trabalhar, ele foi um ogro. Um mal educado, um insensível. Ah, Deus! Nada de escutucar um outro aí. E aí, o que acontece? Você, minha linda, você tem que falar. Quando ele perguntar para você, e aí, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Ele vai perguntar por quê? Porque ele não está presumindo nada. Ele nem imagina porque ele não lembra que ele levantou, que ele foi um ogro. Ele não lembra nada disso. Aí você vai falar, meu bem, não está tudo bem. Mas é para falar assim, mas às vezes eu não consigo, né? Falar assim, eu para vocês, né? Mano, eu sei, é difícil, eu entendo vocês. Muito difícil. Eu sei. Cabelo branco, meu não. Mas a gente tem que aprender. Joelho dói. A gente tem que aprender a falar, não foi muito bem, amor. Ao invés de falar, claro que não foi, cavalo. Porque a vontade que a gente tem já é de falar assim. Quem você está chamando de cavalo? Você. Obrigado. É a lei do nosso. Nós precisamos entrar em sintonia. E manter essa sintonia, irmãos. No nosso caso, por 33 anos, não tem mágica. Tem vontade. Vontade de que o casamento dê certo. É isso que a gente tem que ter. Vontade que o nosso casamento dê certo. Porque se você não tiver essa vontade, não dá certo. Você vai casar 1, 2, 3, 4, 5, vai competir com o Fábio Júnior, vai passar o Fábio Júnior e não vai dar certo. Porque a gente cria uma expectativa em cima do outro. E não é o outro, sou eu que tenho que mudar. Quando eu quero que minha vida mude, que meu casamento mude, a mudança tem que começar em mim. E isso é difícil da gente aceitar, porque a gente quer que o outro mude. A gente vê o defeito do outro. Ah, você é um grosso, você é isso, você é aquilo. Mas e eu? E a lei? Como que a lei é? A gente só quer, irmãs, sentar o pau. A gente quer falar as nossas verdades. E a maioria das vezes que nós falamos, nós estamos falando a coisa certa. Mas eu fiz uma avaliação com o coach, profissionalmente falando, e no final ele me trouxe um resultado que eu fiquei pasma. Falei, não é meu esse resultado. Não tem nada a ver comigo. Você não quer aceitar. Uma das coisas que ele disse para mim foi o seguinte: Andréia, de 100%, 99% das coisas que você diz, você tem razão. Está certo. Mas o 1% da maneira como você se reporta para outra pessoa, acaba com os 99%. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou um monstro. Primeiro eu neguei, falei que estava errado o teste. O cara estudou, fez pós-graduação, foi para Harvard e eu quis contestar a formação dele. Não, isso está errado, o que é isso? A gente nunca saiu do Colorado. Só que aí, quando você pega todo o resultado, você começa a ler e você se enxerga naquela avaliação. Então, o que nós precisamos fazer, nós como casal? Uma avaliação. A gente precisa ser honesto, a gente precisa ver como a gente se reporta para o nosso cônjuge, como a gente se reporta para os nossos filhos. Nós somos referência para os nossos filhos, nós queremos que nossos filhos sejam pessoas dóceis, mas nós somos pessoas amargas, nós somos pessoas que falam rispidamente com os outros. Como que o nosso filho vai ser o que a gente não é? Como que a gente vai cobrar do nosso filho uma coisa que a gente não consegue demonstrar?
A gente precisa aprender a falar mais vezes eu te amo, sem ser uma ocasião especial. Sem ser as 3 horas que a gente tem que vai morrer. Porque o seu cônjuge tem que ter a certeza de quando ele estiver morrendo que ele viveu do lado da melhor pessoa que ele poderia ter vivido. Independente dos defeitos dessa pessoa. Nós precisamos querer que o nosso casamento dê certo. Se a gente não bater nessa tecla, irmãos, ele não dá certo. E a gente não pode trazer tudo para o lado pessoal. Tudo que acontece a gente traz para o lado só. Só busca para o nosso lado. A gente tem que ter um relacionamento que está ficando meio chato, né? O relacionamento às vezes fica meio chato. Fala, você está assim, você está assado, você está assim, você está assado, e a gente não chega numa conclusão. Então a gente colocou alguns temas também para que a gente possa aprender a não ficar jogando muito para a gente ou jogando só para ela. Por exemplo, ele não falou comigo hoje. Teve um casal aqui que falou que não se beija na hora de um sair para trabalhar. Não sei qual foi, mas o casal falou. A hora que eu saio para trabalhar não dá tempo de eu beijar porque ela está dormindo, então quando eu chego ela não está em casa. Mas irmãos, hoje nós vamos aprender a como catar gravetos. Esses gravetos são tão assim, fortes. Você começa de manhã um gravetinho, à noite dá para fazer um incêndio maravilhoso. Eu vou passar essa técnica para eu vou passar isso aí para vocês. Irmã, ele não falou com você, fala você com ele. Simples assim. Simples assim. O negócio está ficando chato, irmãos. Sabe, daqui a pouco, outro dia eu li no Facebook, é verdade, você vai rir e vão falar, você tá mostrando o dente por quê? Sabe? Não pode falar nada, não pode falar que é gordo. É gordo, é obeso. Você vai fazer o quê? Ai, nossa, você está me chamando de obeso, vou abrir um processo contra você. Peraí, vai lá fazer a caminhada, vai emagrecer se você não está feliz com o seu corpo, se você não gosta de você assim. E se você gosta do jeito que você é problema de quem achar que você é obeso. A gente precisa aprender a falar, irmãos, a gente precisa, sabe? Aí ele vem para assim, ela não preparou o jantar para mim. Eu queria comer um estrogonofe. Sei lá o que aconteceu, não deu tempo. Vai lá, irmão, abre a porta do armário. Deus o livre se tiver uma nutricionista aqui que vai me tacar na fogueira. Agora o que eu vou falar? Abre o armário, pega o miojo, põe o miojo na panela e come. Frita 2 ovos e pronto. Frita ovo, come pão. Agora porque chegou e não tinha janta, o mundo acabou. Você está aqui para isso, você tem que fazer janta, é sua obrigação. Irmãos, tem dia que a gente acorda com cólica, você não sabe o que é isso. Mas eu queria que Deus desse um dia de cólica para você. Um dia só. Repreendido, né? Eu queria que você tivesse um dia só. Não vou nem falar o dia todo. Eu vou falar 30 minutos, porque se for mais, você vai pro caixão. Cai por terra. Deixa eu falar um negócio para vocês. Talvez muita gente já sabe. Mas o homem, a força do homem é só daqui para cima. Daqui para baixo, quem comanda é a mulher. A mulher mas é a verdade. A mulher, talvez, tem muitas mulheres que são fortes, mas tem a maioria das mulheres... São fortes, cuidado com o que você fala, no processo. Você vai fazer uma força, a mulher às vezes não tem tanta força igual você tem aqui. Mas agora, qual dos homens já ficou grávido aqui para fazer um parto aqui normal? Você não aguentaria? Não aguenta nem ver o dedão sangrando. Imagine ver um parto, né? Não é? É verdade. Então, o que acontece? A gente precisa acabar com isso. A gente precisa acabar com esses milímetros, irmãos. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem para viver com a pessoa que a gente escolheu, que a gente ama e viver bem. Claro, tem dia que você acorda de mau humor. Eu também. Um dia ou outro, né, bem? Deixa eu ver. Mas, vamos superar esse dia de mau humor. Sabe, tem dia que você não quer conversar. O homem conversa menos, então a gente tem que fazer o quê? Não quer conversar? Vamos orar e pedir para Deus revelar, irmãos, porque Deus não deixa nada em oculto, viu? Eu garanto para vocês. Se você não consegue de um jeito, do outro você consegue. Vai por mim, porque isso daí já, há 33 anos funciona. O que a pastora está falando é uma coisa muito legal. O relacionamento tem que ter muita conversa, transparência.
E tem que conversar bastante, bastante mesmo, tem que conversar. É sentar os dois na sala e conversar, bater um papo, sentar na mesa, dialogar a respeito da palavra. Se não quer falar sobre a palavra, fala sobre o trabalho. Ah, hoje eu passei assim, 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 não quero fazer para casa, o que me aconteceu lá, mas você ora comigo? É isso, é relacionamento, é conversar. Mas nunca deixe de conversar, porque se um virar para lá, outro virar para cá, pronto, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa tem. Sabe, irmãos, não faz muitos anos não, faz pouco tempo. Antigamente, vamos supor, na verdade assim, eu nunca fui uma esposa eu gosto da minha casa limpa, eu gosto das minhas coisas, mas quando o Wagner falava assim, bem, vamos sair, a máquina estava batendo a roupa, eu desligava a máquina e ia, era assim. Só que eu era uma pessoa extremamente mal-humorada. Gente, eu não sei como o Wagner aguentou esse tempo de mau humor. Oração, de verdade, irmão. Oração. Deus ali, uma prova. Xalá. Irmãos, sabe a pessoa ingrata? Nada estava bom. Amor, vamos sair? Ai, que porcaria, que trânsito, que lugar ruim, que não sei o que lá. Sabe a mulher, como que fala na Bíblia, irmãos? A mulher o quê? Rixosa. Essa era eu devia ser Andréia, Rixosa, Alves, Alvarenga. Tudo eu reclamava, nada estava bom. Se saía a comida não estava bom, o restaurante não estava bom, o negócio não estava bom, sempre eu arrumava um defeito. Que chatice, gente, andar com uma pessoa assim. E às vezes, era como se nós estivéssemos que nem aqui, estamos pregando. Eu tinha isso. Ela olhava para mim, vambora. Como assim? Vambora. Vamos embora. Não, mas por que está pecando? Se você quiser ir mais, não, eu vou embora sozinho. Eu falo, gente, você me perdoa, vou ter que ir embora, não está passando bem. Estou passando bem nada, eu estou bem, mas eu quero ir embora. Ainda não tinha nada que eu estava doente. Acho que tinha vergonha, né, irmãos, de falar, né? Imagina como irmão, eu passei uma prova. Jesus é misericordioso. Gente, depois que o Senhor me curou, porque foi o Senhor que me curou. Curou a gente, né? Foi o Senhor que curou, mas curou porque eu me deixei ser curado, eu quis ser curado. Não faz muitos anos, e aí quando a gente continua fazendo os nossos passeios, um dia a gente estava na praia e uma chuva, e aí nós vamos caminhar na chuva, e começamos a andar na chuva e conversar. Falei, bem do céu, já pensou se fosse naquela época, eu ia estar aqui, ai que porcaria de passeio, com essa chuva, com essa praia, com essa droga, que não sei o que lá. Irmãos, caminhamos a praia toda com a chuva, depois paramos para tomar um sorvete. Nós ficamos uma semana na praia, acho que fez sol um dia, para mim fez sol todos os dias. Porque eu quis mudar, irmãos. Porque eu estava cansada de um relacionamento na mesmice. Porque é péssimo você deitar todo dia e falar assim, amanhã eu vou levantar. Tudo automático, isso é muito ruim. A gente tem que querer acordar do lado da pessoa que está do nosso lado. A gente tem que querer estar com essa pessoa. A gente tem que passar os momentos difíceis, irmãos. Quantos momentos terríveis nós já passamos. Algumas pessoas sabem. Se não fosse esse companheirismo, o nosso casamento, a nossa família não teria resistido. E eu agradeço a Deus porque eu quis ser transformada a tempo. Porque Deus sabia de tudo que a gente ia passar e Ele sabia que Ele precisava de uma mulher, de uma Andréia transformada, restaurada, de um Wagner transformado e restaurado para suportar. Porque às vezes, irmãos, a dor é tão grande. O de repente de Deus nas nossas vidas chega tanto para bons momentos como para maus momentos. E a gente precisa estar preparado para os dois. E o Senhor sabia que a gente ia passar. E Ele, pela misericórdia, ouviu o nosso clamor. Talvez você nunca tenha passado por um momento nenhum difícil. E eu espero que você não passe. Mas se porventura você passar, que o seu casamento esteja firmado sobre a rocha. Porque se ele estiver, irmãos, você vai balançar. A sua árvore vai envergar. Mas ela não vai quebrar. Porque o tempo da bonança chega.
O tempo da cura chega, o tempo da restauração chega, o tempo de viver a alegria que você perdeu, que o luto trouxe para você, porque o luto, irmãos, não significa só você enterrar uma pessoa fisicamente falando. O luto ele vem de várias formas. Você pode viver um luto durante muitos anos com uma pessoa viva e cair na depressão. A depressão é uma forma de luto, porque você quer se isolar do mundo, você quer se isolar das coisas, porque você acha que isso é uma forma de você fugir do seu problema. Mas você deita, o problema está ali. Você acorda, o problema está ali. A diferença é que quando você coloca Cristo no centro da situação, você deita, o problema está ali. Você acorda, o problema está ali. Mas você tem certeza que Cristo vai mudar a sua história. Porque Ele é Deus e Ele pode fazer isso. Mas nós temos que querer. Casamento competitivo. Nossa, não tem não. Isso não existe. Será que tem? Tem na vida de vocês uma competição? Não, eu posso porque eu ganho mais. Ah, não, eu sou mais bonito. Não, mas eu sou o cara. Não, mas ela é a mulher. Aqui quem fala é assim. Irmãos, eu trabalho na Sabesp há muitos anos. Quando a gente viveu essa época bem ruim de separação, um dia eu cheguei e falei, por exemplo, você pode pegar suas coisas e ir para casa da sua mãe. Olha o que ela falou para mim. Olha o que eu falei, mas porque eu trabalho na Sabesp, eu falei para ele, eu sou concursada, falei, de boca cheia. Falei, eu tenho vale refeição, eu tenho vale alimentação. Eu só não fui embora por causa disso, do vale alimentação. Eu tenho convênio médico, meu convênio médico atende o sírio-libanês, então você Albert pode ir embora. Einstein. Ela falava assim, eu tenho Albert Einstein, olha, eu tenho SUS. Joguei tudo, eu falei assim, hoje eu ganho mais do que você, que a gente gosta, viu, irmãos, de jogar umas coisinhas na cara do nosso cônjuge. Não estou falando só a mulher não, eu estou falando esposa também, porque eu ganho mais do que você. A gente se firma em coisas que são perecíveis. Sabe por quê? Porque eu posso perder meu emprego, eu posso perder meu vale-refeição, meu vale-alimentação, eu posso perder meu convênio, eu posso perder tudo. Até mais. Mas se você estiver firmado em Cristo, a sua vida, espiritualmente falando, com Deus, você não perde. A gente tem que parar de se firmar em coisas que vão perecer. Fala daquele casal que a gente conhece, que é seu parente, não vamos só falar o nome. Tem nada de alguém aqui conhecer, né? Meu primo? Perigoso. Fica quieto, não fala o nome. Gente, uma das competições que tem em casa, que às vezes acontece... Não. Às vezes Na acontece. nossa casa, não. Não, na na casa nossa do seu não. primo. É, na casa do meu primo. Então, na minha casa não acontece. Mas na casa do meu primo, acontecia. Mas, agora falando sério, esse meu primo, ele é presbítero. Ele é um cara que prega muito, conhece muita palavra. Só conhece, né? Então, é aquele cara que não é convertido, mas sim convencido. Eu convenço que eu tenho sabedoria da palavra, mas convertimento da palavra é diferente uma coisa da outra. Então, o que acontece? Acabou o bujão de gás lá, acabou o gás. Bom, mês passado quem comprou o gás fui eu. Esse mês quem compra? Você. Ah, mas eu estou sem de problema seu. Vai ficar sem comida. Não, mas vai lá e compra você está com dinheiro. Não, depois eu te pago. Não, se vira. Então esse era o pensamento dele. Meu dinheiro é meu dinheiro. Ah, meu celular está sem carga. E? Coloca lá uma carga para mim. Não, coloca no meu. Se o seu está sem carga é porque você não está sabendo usar. Então, era desse jeito. Esse é o casamento dele. Perfeito. Maravilha. Para Satanás. Ele está fora da palavra. Porque o que eu falei? O que é meu é seu, é nosso. Dívida nossa. Tudo nosso. Então a gente tem que estar junto. A questão do segredo, né? Da senha. Obviamente, nós temos que ter senha no nosso celular, porque nós trabalhamos, pode ser que alguém pegue ou roube. Mas a senha do meu celular é para você, irmão. Se você pegar meu celular, você não tem acesso. Mas não para o meu esposo. Por quê? Se eu pegar seu celular e tiver senha.
Ai, ai. Ó, ressuscitando a mulher. Olha a lei aí, gente. Doida. Porque, irmãos, peraí. Se eu pego o celular dele e falo, não, tem uma senha aí, não dá para você ver, ou ele pega o meu, é porque tem alguma coisa que ele não pode saber a respeito da minha vida. Sim. Por exemplo, ele faz parte de uns 4.000 grupos de futebol. O Coquinho Futebol Clube até o Paris Saint-Germain, ele tem o Neymar ligou para mim esses dias. Ligou. Infelizmente, esses grupos de futebol, principalmente porque a maioria das pessoas não são evangélicas, os irmãos sabem a podridão que é. E infelizmente nós conhecemos cristãos que se envolvem com essa podridão. Não, eu não fiz nada, eu só recebi. Deleta. Porque isso é uma brecha para Satanás trabalhar na vida do casal. Tá lá, o celular. Não tem segredo, nem o meu, nem o dele. Então, a gente precisa confiar em quem está do nosso lado. Outra coisa, por exemplo, o nosso Facebook é um Facebook só, Wagner da Andréia. Por quê? É mais fácil para a gente controlar, mais fácil ter só um rol de amigos. Eu já fico esperto, irmãos, porque tem umas irmãs, não sei, são sem noção. Não tem medo do perigo, não, essas irmãs. Porque não conheceu eu lá no passado, entendeu? Conheceu agora. Irmã, alguém quer oração, mulher? Vem falar com você, irmão? Ó, minha esposa. Eu e o Wagner é assim. Ele está orando lá na frente da igreja. Vem uma irmã e fala, vem aqui comigo. Sabe por quê? Porque você não sabe a intenção da outra pessoa. Você não sabe. Porque as pessoas, hoje em dia, elas vivem olhando a aparência. Aí, por exemplo, quem olha eu e o Wagner, fala assim, nossa, esse casamento é 10, é top, é 100% completo, que casamento, que casal. Porque não mora lá com a gente. Aí a irmã já vai o quê? Passa uma semana com a gente em casa. E uma semana, um dia? Horas, tá bom. Mas aí o que acontece? A irmã está lá, solteira, não conseguiu casar ainda, não sei o que aconteceu com a vida da irmã, tá, sei lá, precisando de oração, porque não é possível, né, gente? Aí a irmã vai o quê? Pede oração. Aí pede oração. Se faz isso. Olha o pastor Wagner orando aí na vida. Aí ele está lá orando e a irmã está. Aí isso. Está falando de Deus. Olha, Aí você tem que orar por ela. Senhor. A primeira coisa que você faz, se você não é casado, chama um obreiro da casa, uma intercessora, chama alguém, ela está do seu lado e distância. Senhor, abençoa, tu conhece o coração dela. Vai lá, né, irmã? Coração da irmã. Posição de mão. Não tem quem tira essa mão. A gente está falando, mas a gente vê isso, irmão. Já viu isso aí? A gente vê. A gente tem que chamar Então a gente precisa vigiar. Chamar a atenção dele para o irmão. Vigia, porque da próxima vez eu vou passar uma rasteira em você. Eu estiver orando, eu vou chegar lá e. É complicado, mas existe. Então a gente precisa vigiar. Casais controladores. Aqui isso não é ótimo, tem, não. É só na Torre Forte. Ela tem bastante. Controlar não é amar. Começa daí. Casais que sufocam um ao outro no relacionamento, torna esse relacionamento abusivo. Que em nome de um amor mentiroso, em nome de um amor que fala, eu sou perdidamente apaixonado por você, faz o outro sentir-se diminuído, envergonhado, humilhado, amor que maltrata e depois finge que nada aconteceu. Faz, maltrata. Depois, ai amor, oi querida, tudo bem? Pisou na pessoa, humilhou a pessoa. Porque não tem, irmãos, pessoa que mais faz nos sentir diminuídas,
Nós ministramos uma turma de casais. Quando chegou na aula de perdão, nós ministramos a aula e na semana seguinte foi o compartilhamento e essa moça chorou copiosamente. E o que aconteceu? Na primeira noite deles, se preparou, chegou no lugar, se preparou, e quando ela saiu, que ela foi até o quarto, ele virou para ela e falou assim: nossa, você está gordinha. Disse que foi isso, ela contou e ele confirmou. Ela passou 13 anos da vida dela sem mostrar o corpo absolutamente para o esposo, de maneira visível, e se sentindo a pior pessoa do mundo. Quando eles iam se relacionar, apagava a luz. Porque aquilo atingiu. Quando a gente fala atingiu, não atingiu a cabeça, atingiu a alma da pessoa. Foi. Machucou a alma. Então, quer dizer, a menina já tem aquele: nossa, você é linda, maravilhosa, vou casar com você, que bacana. Aí ela se prepara para ir para o marido. Aí ele olha e fala: nossa, eu não vi que você era tão gordinha assim. Mas ele disse para nós que ele não falou com intenção de machucar. Ele falou que não foi mesmo a intenção de machucar. Só que isso feriu a alma dela. E ela passou todos esses anos, até o momento que ela foi ministrada. Eles foram ministrados sobre a aula do perdão. E aquela moça, já uma jovem senhora, chorou copiosamente. E ele pediu perdão. E nós temos certeza que a partir dali o relacionamento deles mudou. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos. Porque às vezes você fala sem intenção, mas você machuca a alma. É aquilo que foi dito, né? Que a Andrea falou agora há pouco. A colocação da maneira que você está falando, a maneira que você coloca a palavra. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a colocação da palavra difere. É eu falar para ela: vai lá e pega um negócio para mim. Opa, peraí. Você pode pegar um negócio para mim, por favor? A diferença é a mesma coisa que ela vai ter que fazer, só que a colocação da palavra é diferente. E aí que a gente tem que tomar cuidado. E quando ele falou: nossa, você está gordinha, matou a moça. Mas o que aconteceu? Ela não falou, porque ela ficou com vergonha, ela se sentiu humilhada e perpetuou isso durante tantos anos. Pensa o quanto ela não perdeu, e ele também. Quem ama, respeita, protege, ampara. E é fato, irmãos e irmãs, que muitas vezes, acredito que não é o nosso caso, que nós temos discernimento, mas às vezes a gente pega a gente tem umas amigas sem noção na questão de vestimenta, né? Põe umas roupas que misericórdia. Então, amar, cuidar e não parar é quando você veste uma roupa que não está bem e o seu esposo, por amor a você, por cuidado, por zelo, por ciúmes, obviamente, fala: bem, essa roupa não está legal em você. Aliás, lá em casa a gente tem esse hábito: troca essa roupa, tá boa? Então, mais ou menos, você vai e tira. Isso é um amor. Agora, qual a diferença desse amor para um controlador? Abre o guarda-roupa, pega lá todas as roupas que ele não gosta, joga, taca álcool, queima, joga na lata do lixo, não dá uma explicação, não fala nada. Você veste o que eu quero, você põe a maquiagem que eu desejo, você vai fazer o que eu estou mandando porque eu sou o seu dono. Perante a Deus está errado. Nós não temos donos, nós temos companheiros. O único que tem poder sobre a nossa vida e a nossa alma é Jesus Cristo, que morreu na cruz para perdoar os meus e os teus pecados. Esse sim é dono. Esse sim, se falar eu não quero, ele pode dizer para mim, para você: eu não quero que você faça isso, eu não quero que você use isso. Agora, quando você ama, você protege, você cuida e você ajuda a pessoa. Esse aqui você gosta de falar, né? Vou mexer numa parte meia. Tem gente que não gosta. Tem. Né? Tem. Eu gosto. Tem gente que não gosta. Quem gosta, fala nem. Olha, vocês estão espertos, hein? Sexo e cortesia. Amados, Deus colocou o sexo entre a família, entre o esposo e a esposa, porque é algo que agrada a Deus.
Foi algo que Ele colocou para mim e para você. Isso agrada a Deus. O inimigo, ele tem tentado perverter, trocar tudo. Então a gente vê aí o que está acontecendo aí fora no mundo, não preciso ficar falando, né? Que hoje é meio perigoso você falar alguma coisa e de repente sai totalmente ao contrário aí fora. Aí vocês vão ver lá, aqui jaz um pastor que estava pregando e falou isso e hoje está preso. Mas eu falo, eu sou a lei, eu vou falar. O inimigo gasta muito tempo pervertendo o que Deus deu de presente para nós com a falsificação da intimidade sexual. Através do quê? Da masturbação, da fornicação, do adultério, do incesto, da homossexualidade, por aí vai. Não para. Por isso que ele luta tanto para que o que foi dado para nós como presente, como plus, seja uma coisa nojenta. A primeira vez que nós fomos ministrados no Casados para Sempre, há mais de 20 anos atrás, uns 18 anos, no dia da ministração de intimidade, eu fiquei perplexa quando o pastor falou assim: irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês estão dentro do quarto de vocês, né, porque ele falou assim, a gente ouve o ditado, dentro de quatro paredes vale tudo. Ele falou, quando vocês estão dentro do quarto de vocês, só os dois. Só os dois. O Espírito Santo de Deus está naquele lugar. Nossa. O Espírito Santo de Deus não habita em nós? Como que a gente pode falar sobre o Espírito Santo? Só fica um pouquinho aqui fora. Só dá um tempinho aqui, que eu e a patroa ali, nós vamos fazer um negócio que o negócio não vem. Né? Não tem como, irmão. Não tem, irmãos. O Espírito Santo está lá, ele está lá de oi, família. Por exemplo, na aula de intimidade, eu achava uma coisa muito normal. Só Jesus, eu sou Jesus. Eu achava muito normal quando a gente queria sair para poder ficar só a sós, quando você tem filhos pequenos, ir a um motel. Eu achava isso normal. Eu nunca gostei de motel. O Wagner parecia um maluco, irmãos. A gente saía, tinha lençol grudado em toda Meu a irmão, parede. Porque todo lugar que eu tem uma câmera ali. Aí ele colocava um lençol. Nós estamos sendo gravados e nós vamos ser mostrados lá nos Estados Unidos um filme pornô, né? De dois pastores. Então o que eu fazia? Colocava um lençol ali, aí colocava outro lençol lá, tampava a televisão, tampava tudo. Acho que a pessoa que ia fazer a limpeza falou, nossa, ali veio aqui. Só para todo lado. Mas não é, eu nunca gostei. Só que quem me convenceu? O Espírito Santo. Porque a gente tem que perguntar o que é certo. Deixa eu só falar um negócio dentro disso, só para vocês entenderem. Eu não gostava de motel, não tem muita diferença de hotel, porque o hotel também acontece um montão de coisa. Só que o motel, ele foi feito para tudo que for prostituição e sujeira. Esse é o motel. O hotel tem também as suas coisas, só que o hotel já é uma coisa um pouco mais clássica, né? Então o que a gente faz? Quando a gente pega aí no Copom, depois você passa para as mulheres, aí gente, Copom, então, eu quero falar para vocês. Espera um pouquinho, depois, agora a Graça está falando. Então, quando vocês for pro hotel, quando vocês estiverem no hotel, vocês dobram o joelho e oram na beira da cama, abençoando. Não é para fazer vigília não, tá? Pelo amor. Não é para chegar lá e falar, Senhor nosso Deus, estou aqui me preparando, ó Pai, para entrar na carne. Não é por aí, irmão. Nós temos que chegar e orar, Senhor, abençoa esse local. Eu e minha esposa estamos aqui porque o Senhor proporcionou que nós possamos estar aqui. Então hoje eu estou te agradecendo por essa oportunidade. Se tiver algo aqui feito dentro desse quadro que não te agrada, nós determinamos, sai em nome de Jesus e nós abençoamos. Agora você pode falar, doutor. Agora também não quero mais. Não, se você não falar, eu falo. Mas depois que inventar esse tal de peixe urbano, Groupon, essas coisas, mas que delícia, eu já conheci cada lugar bonito. Hotel bonito, você vai lá, pega aqueles cupom, aqueles hotéis chique, bacana mesmo, lá na Avenida Paulista, no Jardim, essas coisas bacanas na Anália Franco. Um dia nós chegamos lá na Anália Franco, lotado a recepção. Aí chegamos, tudo. Aí eu olhei a diária, 600. Bem,
melhor a gente já falar agora que é o negócio do Groupon, porque já pensou a gente ficar a noite toda aqui. O rapaz da recepção cresceu o olho em nós, porque naquele dia eu estava com o carro do governador. O governador deixou o carro comigo no final de semana. E eu falei, bem, vamos aproveitar que eu estou com o carro do governador. O Geraldo está em outro lugar, está lá em Pindamonhangaba com a família, e nós vamos em Pindamonhangaba lá de cá, entendeu? Eu cheguei lá com aquele carrão blindado lá, e o Corolão preto, todos os caras, opa, chegou, pega a bala, não tinha nem bolsa, né, levando. Gente, as pessoas fazem acepção, sabia, por causa do carro, porque depois a gente foi com o palio lá, ninguém nem comprou. Nem olhou pra nós. Pelo contrário, chegou lá e falou, moço, posso estar só aqui não? Não, é o carro lá embaixo. Aí, irmãos, eu olhei e falei, bem do céu, R$600, vamos já falar logo que a gente está com esse negócio do Groupon, porque se eles pedirem para a gente pagar, acho que se a gente tivesse 20 na carteira aquele dia, eu estava com bastante. Engraçado que tinha um pessoal lá do lado, nós ficamos esperando tudo o pessoal, chique, né, ser atendido para a gente falar, nós somos do Groupon. Aí eu bem baixinho com a folha. Por gentileza. Vocês têm uma reserva aqui? Eu falei, moça, a gente está com uma reserva. Aí tirei o papel. Ai, é do Groupon. Aí o pessoal olhando, eles não, você não. Quem me conhece sabe que eu sou desse jeito mesmo. Eu grito lá, ô, Groupon. Irmãos, de 600 nós pagamos 110. Olha, irmão, não tem desculpa, irmão. Pelo amor de Deus, irmã, caça esse cupom aí, vai. Tem vários hotéis, litoral. Bacana. Mas o importante é você viver esse momento com o seu cônjuge. Sabe por quê? Porque quando um ou outro morrer, você tem coisa boa para lembrar. Pode até casar com a irmã do corpo, fazer o quê? Mas vai lembrar, né? Vai ficar coisa boa de lembrança lá, né? Então, lembra quando eu falei do graveto? A área sexual, ela começa nesses gravetos. Vou sair de manhã, mesmo que a esposa esteja dormindo, dá um beijinho. Agora eu lembrei quem é. Eu não sou fofoqueiro, mas não foi ele que falou. Então, dá um beijinho nela. Olha, eu te amo. Quando chega lá, WhatsApp, estou com saudade de você. Manda um pãozinho lá dentro. Já logo manda um bom dia. Vai, chegou em casa, dá uma olhadinha, o banheiro sujo, deixa eu lavar o banheiro, lava uma louça, entendeu? Ganha tempo, irmão, ganha hora, vai sobrar tempo. Isso são gravetos. Quando chegar ali com as 10 horas, que o sono começar, o que você acha da nossa vida? Nada, irmão, nós temos muito tempo. Agora que o negócio vai pegar. Entendeu? Que nem o coitado do irmão estava falando aqui, né? Hoje não tem. Ele já recusou na hora. Tem sim! São gravetos, gravetos. Aprenda a conquistar seus gravetinhos. O irmão quer falar alguma coisa? Ele. O senhor levantou a plaquinha do ele. Irmão, eu vou chamar o senhor daqui na frente. Não deixa eu falar, né? Se o serviço for dividido, todo mundo fica feliz, sobra tempo para os dois, sobra tempo para os filhos, né? Depois que nós fomos curados, né? Nosso casamento foi restaurado, mesmo que a gente não tenha dinheiro para ir para lugar caro, mesmo que a gente não tenha dinheiro para ir para lugar caro. Hoje eu tenho filhos com 30, outro com 23, é mais difícil dos filhos acompanharem, mas sempre que a gente pode, a gente sai, mesmo que for para tomar um sorvete, só para conversar, porque é nesse tempo que você tem para poder falar o quanto essa pessoa é importante para você, o quanto você ama, o quanto essa pessoa faz falta, né? Porque filho é muito bom quando é pequenininho, a gente pega na mãozinha, leva, vai com a gente, mas quando eles pegam uma certa idade, a vida é deles. E muitas vezes essa vida distancia ele da mãe, do pai. Então nós precisamos ter esse discernimento. Se você não consegue aproximar o seu filho agora enquanto ele é pequeno, quando ele for grande, vai ficar muito mais difícil, muito mais complicado. O meu filho mais velho, um dia ele disse para mim assim, ele falou, a senhora pega muito no meu pé, né? Aquelas coisas de filho. Mas você tem que ter a certeza de que a semente que você plantou está lá dentro, guardada. Aquele versículo que diz que
mesmo quando for velho, não se desviará. É verdade. Porque às vezes o seu filho está fora da igreja, mas a palavra e a semente que você plantou está dentro dele. E aí um dia ele disse assim para mim, olha a contradição. Primeiro ele reclama que eu pego muito no pé. E um dia ele disse assim para mim, se um dia eu casar, se um dia eu tiver um filho, eu vou criar meu filho como a senhora me criou. Oi? Ai, eu tive vontade de eu sabia, mas eu... Não, filho. Nossa, que bom. Ela foi coitada. Lá dentro, ó, berrando. Porque é assim que a gente faz. Irmãos, casais normais têm lutas. Se alguém chegar para vocês, como eu disse, contando que o casamento é perfeito, está mentindo. Todos nós temos lutas. Podem ser mais ou menos expressivas, mas temos. Às vezes nos deparamos com pessoas que fazem uma tempestade num copo de água. Isso também é uma luta, sabe? Porque a pessoa não consegue enxergar que o que ela tem não é o problema, que ela está arrumando o problema. Então, luta todo mundo tem. Parem de se comparar com outros casais. Isso não é legal. Machuca o outro. Comentários tipo, nossa, como eu gostaria que você fosse igual a fulana lá, a irmã fulana de tal, ou Beltrano. São comentários desnecessários, que machucam e que ferem a alma. Se falar para mim que gostaria que eu fosse igual a irmã lá, eu já dou um berro já, mano. Já falo, eu quero, então vai lá ficar com a irmã. Porque o que você espera de uma pessoa? Que ela diga o que ela gostaria que você fosse e ajude a ser transformado. Ou se transforme primeiro, né? Porque às vezes o problema não está em você, está no outro. Então a gente precisa ver. Quem perdoa, não esquece. Como assim? Irmãos, quem perdoa, não esquece. Nós somos farisaicos e rápidos em achar a falta do outro. Queremos justificar os nossos erros, mas queremos que o nosso cônjuge peça perdão. E eu vou falar para vocês, perdoar é um mandamento. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Olhei, por aqui, ó, já estava na hora. Você vê quem manda lá. Lê, é aqui, meu benzinho. Aqui, ó. Estava procurando. Desculpe. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. A falta de perdão bloqueia promessas. Marcos 11, 25. Está ficando mal acostumado. Vai, Bíblia empunhada, nunca participou do campeonato? Vem Marcos 11, 25. Já está na mão, peraí, segura. Vai lá. 11. Marcos 11, 25. A falta de perdão bloqueia as promessas. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso, aliás, se tem algo contra alguém, para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Existe um número para perdoar o mesmo pecado e a mesma pessoa? Existe sim. Mateus 18, 22. Olha que eu estou em Marcos. Mateus 18, 22. Olha aí o número. Uma única pessoa num único dia. Se você fizer isso daí e passar desse daí, aí beleza, você está justificado. Mateus 18, 22. Jesus disse, não te digo até 7, mas 70 vezes 7 por dia. A mesma pessoa. Eu vou contar rapidamente um testemunho para vocês. Durante muitos anos, quando eu era pessoa rixosa, eu tive um problema muito sério com a minha sogra. É nada. Tive. Ah, Sua mãe era brincadeira, viu? Eu dei a melhor para ela, hein? E a gente tinha rusga por tudo, irmãos. A gente brigava, tinha rusga por causa do filho, qualquer coisa. E o Wagner, gente, deixa eu ver se essa moça não está aqui, apesar que eu não sei nem se eu lembro dela. Mas acho que não está, não. E um dia eu cheguei na casa da minha sogra, o Wagner, ela falou assim, Vagninho, ela chamava ele de Vagninho. É eu. Vagninho, você não sabe, filho? Oi, mãe. Ai, sabe quem veio aqui hoje? A Gislaine. A Gislaine, eu nem lembrava dela, né? Gislaine, mãe, a Gislaine.
Ela veio aqui, filho. Ah, Minha tá ex-noiva. bom, mãe. Tá bom, mãe. Então tá. Eu tentando cortar, mas minha mãe. Ela tá tão magrinha. Ela tá tão bonita. E eu já. Aí, quer dizer, antes disso, irmãos, quando eu falei que eu tinha meu ticket da Sabesp, um dia eu briguei com o Wagner e falei, vai embora para sua mãe. Ele foi, ele me obedeceu, Lógico. porque ele me obedecia, porque foi, né, doida, pensa uma pessoa translocada. E aí eu fazia o quê? Eu ia atrás dele. Eu mandava ele embora, mas eu ia atrás. Ah, eu ia. Quem ama é assim. Cheguei na Renatão, porta, gostou? cheguei no portão da casa da minha sogra, desliguei o carro. Quando eu ia descer do carro, eu falei, ai, quer saber? Eu não vou descer desse carro, não. O Espírito Santo disse para mim, desce e pede perdão para sua sogra. Eu falei, tá doido, eu não vou pedir perdão para coisa nenhuma, você não sabe o que ela faz comigo. Não tem condição, não. Quando eu liguei o carro, porque o Espírito Santo fala assim comigo, eu sou privilegiado. Andréia, eu estou mandando você pedir perdão para sua sogra. Eu falei, não vou. Eu já falei que eu não vou. Você não vê tudo que ela faz para mim? E ele disse assim, claramente, se você não for, eu toco no que você mais ama. Que era eu. Que era o Juninho. Perdido. Quando ele falou isso, eu não sou boba, né, irmãos? Subi lá, estava toda a família do Wagner, minha sogra era uma senhora, era espanhola, nós usávamos umas unhas assim, irmãos. Lavava a roupa na mão e a unha da senhora não quebrava. Quase que sai. Aquela velha, né? Não quebrava, gente, a unha. Hoje não tem. Aí, irmãos, eu pedia perdão para ela falava assim para mim. Tava todos os irmãos do Wagner, todo mundo. Eu Renita, o nome dela, Dona Renita, eu vim aqui pedir perdão para a senhora. Ela falava assim, Deus, apontava o céu, manda justiça sobre essa mulher. Manda justiça sobre essa mulher. Batistona, minha mãe, viu? E aí o irmão do Wagner falou, mãe, ela que está te pedindo perdão. Ah, então tá bom, se ela está pedindo perdão, beleza, saí de lá pesando. Deixa eu ver quantos quilos eu quero pesar. 68 eu quero pesar agora. 68 quilos. Leve, irmãs. Leve. Bom, passou os anos, aconteceu isso. A gente subiu, a mesma turma que estava lá no dia que eu pedi perdão, estava tomando sopa, era um dia de frio. Aí ela, mãe veio aqui, ela está tão magrinha, Wagner. Ai, você nem sabe. Eu fui lá na casa dela, depois eu descobri que ela nunca foi na casa dela. Eu fui lá na casa dela, ela está morando num apartamento, a coisa mais linda do mundo. E eu moro em casa, mas o meu sonho é morar em apartamento, irmãos. Eu já falei para Jesus que se eu não morar aqui, lá na terra na prometida, na cidade celestial, pelo menos um prédio ele construa e me dê o 25º andar. Aí eu peguei, ela falou assim, ela mora no apartamento, sabe que ela ganhou de presente de Natal? Era perto do Natal, ela ganhou um carro. A família do Wagner tomava sopa, você nem ouviu o barulho, porque eles falaram, agora hoje vai ser o negócio vai pegar fogo aqui. E eu, ai Senhor, o que eu faço com essa mulher, Senhor? Pior, melhor, eu queria sentir raiva, mas eu não conseguia, irmão, sentir raiva dela, vocês não acreditam? Porque quando você perdoa de verdade, é uma coisa sensacional. A pessoa pode te fazer o que for, você não consegue sentir raiva, gente. É um negócio maravilhoso. Você não precisa viver com a pessoa, mas também você não sente aquela Bom, mágoa. eu disse para ela, olha, Dona Renita, eu realmente gostaria de estar magra, mas eu gosto de comer. Eu gosto, irmãos. Não vou falar para vocês que nem essas gordinhas. Ai, não sei porque eu tô gorda. Eu sei. Porque eu gosto de comer coisa boa. Coxinha, essas coisas assim. Essas coisas. Bolo, aqueles bolos de doce de leite com nozes, assim. Sorvete, eu gosto. Bom, falei, então eu gosto de comer. A casa, o apartamento, eu ainda tenho esperança de ter. E a senhora vê, a Gislaine ganhou um carro de presente e o Wagner, naquela época, estava há mais de 6 meses desempregado. Eu falei, eu continuo trabalhando até o dia que meu esposo arruma um emprego. A irmã do Wagner, nossa mãe, podia ter dormido sem essa. Minha irmã jogando fogo, Passou muito tempo, o Senhor recolheu a minha sogra.
E no dia do velório dela, nós estávamos na igreja, e de madrugada fica só a família mesmo, irmãos. Né? Eu estava sentada assim no meio da igreja, o caixão aqui, o Espírito Santo falou assim para mim: Andréia, vai lá no caixão. Eu falei: não vou não, ela morreu. Eu já vi já. Morreu. Morreu sim, eu vi. Andréia, vai lá. Aí eu saí, vim até o caixão e o Espírito Santo falou assim para mim: se você precisasse pedir perdão para ela agora, ela poderia te ouvir? Eu falei: não. Ela pode te falar alguma coisa? Eu falei: não. Aí o Espírito Santo disse: então, vai e tem de paz com todos, porque é isso que eu quero para você. Depois disso, irmãos, eu já fiquei com raiva de um monte de gente. Eu não vou falar para você que não. Né? Não dá para falar. Eu queria ser essa pessoa doce, mas não. As pessoas não colaboram, irmão. As pessoas não colaboram. Só que agora o que eu faço? Eu sou rápida em pedir perdão. Eu não vou ficar ruminando um negócio, porque se você tem 3 horas ainda para pedir, para falar para alguém alguma coisa, pedir perdão, tá ótimo, mas essa sua morte é fulminante. Para onde que nós vamos? O que adiantou a gente servir o Senhor todos esses anos, se no último segundo a gente está com amargura na alma? É preciso, irmãos, tomar cuidado e pensar o que nós estamos fazendo e para onde nós queremos ir. Nunca é tarde para recomeçar, né? Então, se você tem alguma coisa perdida nesse campo aí, de tudo que a gente ministrou, hoje é o dia. Hoje é o dia de você recomeçar tudo de novo e mandar as dúvidas embora, né? Nós vamos fazer aqui uma... Todos os recomeços são difíceis. Vocês acham, irmãos, que quando o Senhor ordenou para Noé reconstruir uma arca, para ele construir a arca, que ele ia acabar com a humanidade, você acha que foi fácil para ele tomar essa decisão? Ele queria isso? Não, ele não queria. Você acha que quando ele exterminou com Sodoma e Gomorra, foi fácil para ele? Não, irmãos, ele não queria. Mas existem coisas que têm que ser drasticamente tiradas do nosso convívio, do nosso relacionamento. É preciso sacrificar para poder receber o que Deus tem para cada um de nós. Tem algumas pessoas, que inclusive teve um que falou comigo quando eu trabalhava na Rede Record, ele falou: nossa, Deus do Velho Testamento era carrasco. Eu falei: por que você fala isso? Porque você vê, ele levantava um, quando aquele pecava, ele mandava matar todo mundo, inclusive as crianças e os animais. Vocês já leram isso? A gente já leu isso. Mas por quê? Porque o pecado prevalecia. E o Senhor, ele não ama o pecado. Ele tenta salvar o pecador. A palavra de Deus em 1 Timóteo 1,15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu, você, nós somos o principal. Então, olha, fiel é a palavra. Ela é fiel, ela não vai voltar, ela é fiel, ela vai acontecer. Digna de aceitação é eu e você aceitando essa palavra que é fiel. Como o meu casamento pode ir bem? Quando eu aceito as coisas que vêm de Deus. E não daquilo que o cara fala: ei, meu, você está marcando touca, meu irmão. Sua mulher está fazendo aí. Eu já tinha mandado embora. Que isso, seu marido está assim? Ei, conheço uns caras decentes que, olha, combina com você. Está amarrado esse Satanás em nome de Jesus. Essa mulher que está do seu lado, esse homem que está do seu lado, foi aquele que Deus te deu para você cuidar, orar e amar para todos sempre, como foi dito aqui. Até nessa pequena hora, quando você pensa que não vai ter hora mais, nossa, morreu. Mas eu amava uma pessoa e eu sei que ela me amava também, porque nós deixamos um legado, eu e ela juntos. Isso que nós temos que ter. Nós vamos encerrar com essa dinâmica e nós pedimos para vocês escreverem algumas coisas em relação ao casamento e à vida de vocês. Está escrito aqui nesse papel e Deus sabe o que são. Quando... A gente não vai ler, porque não é para nós. Se vocês colocaram, é para Deus. Deus vai ter isso aí em bênção no seu casamento. Agora,
Quando nós nos casamos, quando a gente projeta uma família, a gente sonha em ter uma casa, né? E essa casa pode ser tanto a nossa casa terrestre, como a nossa casa espiritual, tem que ser uma casa firmada na rocha. Porque dentro da casa estão as coisas mais importantes. Tudo que nós amamos está dentro da nossa casa. Os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos móveis, as nossas coisas, as nossas histórias estão guardadas dentro da nossa casa. Os defeitos estão aqui dentro e a nossa casa espiritual onde Deus habita. Dentro dessa casa, Deus habitando e todos os sonhos, né, se concretizando e o casal lutando junto, algumas vezes nós temos os bônus, né, os plus. E aí o Senhor nos prepara, né, eu hoje pergunto aqui quem já teve a segunda lua de mel, o Senhor nos prepara viagens, passeios, né, isso falando no nosso mundo físico, mas o passeio, o melhor que Deus tem para a nossa vida preparada, para a nossa vida espiritual, é tudo que nós plantamos. Às vezes nós queremos alcançar voos altos e não conseguimos nem sair do chão. Nós precisamos entregar os nossos voos nas mãos do Senhor. E todas as coisas que vocês pediram e mencionaram aqui nesse papel, só vão ter valor, só vão dar resultado, se estiverem aos pés da cruz. A cruz que Jesus morreu um dia, mas ressuscitou. Ressuscitou pelo meu casamento, pelo seu casamento, por sua história, por minha história. E esse Deus que transformou a nossa vida, o nosso lar, o nosso casamento, tem poder para entrar no seu e transformar também. Lembre-se, é aos pés da cruz, o lugar certo, o lugar secreto, onde Deus vai receber todas as nossas orações e petições. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.